tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e este é o 11º vídeo da série de vídeos relacionados à parte teórica de algoritmos e programação. Bem, e nos últimos vídeos, vocês devem se recordar das situações que aconteciam ao final do ano, sendo que o aluno poderia estar reprovado de prova final ou aprovado, dependendo da nota que ele obtinha ao encerrar o semestre. E aí surge o seguinte problema: como que nós podemos fazer para calcular a aprovação não apenas de um aluno, mas de todos os alunos da turma? Aí alguém pode estar pensando, a gente pode executar esse algoritmo 50 vezes que vai dar certo. E de fato, assim, executando 50 vezes, né, se não errar a ordem, vai dar certo sim. Aí outro fala, não, ao invés de executar isso 50 vezes, eu acho que vai ser mais fácil nós criarmos 50 variáveis e aí a gente executa e calcula a condição de cada um. Isso está certo? Então, beleza, depois que terminou a tarefa, vocês vão estar mais felizes que esse colega nosso aqui. E aí um superior ou alguém que esteja trabalhando na equipe com vocês solicita, fala, nossa, ficou muito bom o trabalho. E agora eu preciso que vocês expandam essa solução para a gente identificar a situação de todos os alunos da universidade. Pode ser? E por que eu vou te pedir isso? Porque a gente sabe que a condição de aprovação ou reprovação e prova final é a mesma para todos. Vocês vão calcular ali e vão identificar a situação do aluno. Então dá para vocês fazerem isso, não dá? Vocês vão pensar, sim, tem como fazer. Mas aí vocês vão se perguntar, será que é possível fazer esses cálculos de uma forma mais automatizada, de tal forma que seja o resultado mais eficaz e eficiente? Aí, novamente, vamos recorrer ao nosso cinto de utilidades aqui da disciplina de Algoritmos e Programação 1. Então, pessoal, eu peço que prestem bastante atenção. Este assunto aqui, vamos entrar num assunto muito interessante, que são os laços de repetição. E nós vamos dar início ao famoso laço enquanto. Para isso, nós vamos ver o fluxograma, pseudocódigo e teste de mesa. Vamos lá? Nós vimos até então, os algoritmos eles vinham seguindo aqui um fluxo sequencial, primeiro, depois segundo, depois terceiro, quarto e assim sucessivamente. A ideia do laço é que nós vamos ter uma execução finita em círculos e depois ele segue seu curso normal. O que isso está querendo dizer? Então, nós vamos, é como se vem a execução normal, vai dar uma determinada condição, ele vai entrar, vai executar várias vezes o mesmo conjunto de passos, para depois ele voltar e seguir o passo, a execução normal ali do algoritmo, certo? Vocês também vão encontrar, e são equivalentes, sinônimos, tá? A palavra loop ou looping, que é laço, e estão sempre dando essa ideia dessa repetição que está acontecendo ali. Com relação aos tipos de laço, em termos de algoritmos, nós temos os laços do tipo enquanto, repita até e para. Sendo que na aula de hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com os laços do tipo enquanto. Bom, eles basicamente vão funcionar da mesma forma, no sentido de que tem execução, eles vão criar um laço, repete, 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 volta para a execução normal. O que vai diferir um do outro? No laço enquanto, vocês vão encontrar aí também na literatura e vão falar o seguinte, é uma repetição com teste no início. Então, ele vai ser uma estrutura de controle de fluxo que permite repetir diversas vezes o mesmo trecho de algoritmo, porém sempre verificando antes da execução se é permitido executar o mesmo trecho. As definições, às vezes, elas são até um pouco mais complicadas do que de fato são, e eu vou mostrar por quê. Quando nós estivermos trabalhando com laço do tipo enquanto, nós vamos ter a estrutura que é basicamente isso daqui, ó. Enquanto uma determinada condição, lembrando que essas condições, tal qual a gente tinha lá nas estruturas condicionais,
maior ou diferente, e também pensando que nós temos aqueles conectivos lógicos e ou, certo? Enquanto essa condição for verdadeira, faça. E aí eles vêm executando aqui esses comandos. Só vai sair desse comando aqui quando, depois de executar tudo, ele voltar aqui para o começo, certo? Testar se é uma condição que não satisfaça aquela determinada condição ali, aí ele vem e pula para essa linha aqui, posterior ao fim enquanto, certo? Então, vamos ver a estrutura aqui do fluxograma. Observe que aqui eu tenho um losango, que vai indicar a minha condicional, certo? E uma coisa muito interessante que vocês observem que quando ele vem para o fim enquanto, ele não vai para o bloco necessariamente de baixo, mas sim ele volta para o bloco lá de cima, porque ele só sai dessa condição lá antes de entrar no laço, certo? Se aquela determinada condição não tiver sido satisfeita, aí ele vem aqui para o não, aí sim ele vem seguindo o fluxo normal de execução, tal qual o programador havia escrito. E só fazendo uma referência aqui, então observem, né, que essa condição que nos é apresentada aqui, ela aparece nesse losango. Os comandos são todos alinhados aqui nesse sentido de estarem entre essa estrutura da condicional e do fim enquanto, certo? E a gente só vai poder sair deste laço a partir desse teste, dessa condição que acontece antes de entrarmos nos blocos de execução do nosso laço. Bom, e dado o problema para identificar a situação do aluno aqui, ó, como é que a gente faria usando laços do tipo enquanto? Eu não vou fazer dos 50 alunos, vou fazer aqui apenas com 3, mas lembrando que esse número pode ser modificado aí de uma forma muito simples para a gente aumentar para 50, 500 ou 1 milhão de vezes. Vamos entender aqui os elementos que compõem o nosso laço enquanto. É o seguinte, dada uma determinada condição, primeiro eu tenho que estipular, né, valores para a gente identificar como que vai ser feita essa condição. Então, aqui eu trago em destaque esses itens que estão em amarelo. Então, ó, primeiro eu dou uma condição inicial, certo? Ou seja, eu vou analisar o primeiro aluno. E aí, eu vou analisar até que a quantidade de alunos seja menor ou igual a 3, certo? E a cada vez que eu entrar nesse loop, nesse laço, eu vou incrementar, ou seja, eu vou aumentar o meu contador. Ou seja, passo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, certo? São essas 3 coisas que tem que estar em mente na hora que vocês estiverem pensando aí na estrutura do tipo enquanto. Então, pessoal, vamos fazer o teste de mesa para ver como é que vai funcionar, como que é a execução desse código. Lembrando que eu estou estipulando aqui as linhas, certo? E aqui eu estou colocando as variáveis que eu tenho no meu algoritmo. Como eu tenho feito até então, eu vou começar aqui da 4ª linha, que é onde de fato as coisas estão acontecendo. Então, vamos lá. Na 4ª linha eu tenho as variáveis i e nota, não sei o que tem ali, por isso que eu estou deixando essas interrogações aqui, certo? Beleza. Na linha 5, o que está acontecendo? A minha variável i, que vai indicar o primeiro, o segundo, o terceiro, o iésimo aluno, é o 1, ou seja, eu estou indo para o primeiro aluno, certo? Enquanto isso, eu não li a nota, então nota continua como interrogação. Linha 6, enquanto i for menor ou igual a 3. Lembrando que esse 3 é a quantidade total de alunos, certo? O que vai acontecer? É a mesma coisa se estivesse perguntando assim, ó, se i for menor ou igual a 3. Quem que é o i? O i está valendo 1. 1 é menor ou igual a 3? Sim. O que vai acontecer? Ele vai para a linha 7, e aí vai aparecer essa mensagem, digite a nota do primeiro discente.
Aqui na linha 8, eu estou chutando um valor qualquer, certo? Tá em vermelho, chutei o valor 9. Então, ele vai entrar na linha 9 e vai perguntar, né? 9 é maior ou igual a 5? Sim, o aluno é aprovado. A próxima linha é o senão, mas ele não vai entrar dentro do bloco do senão. Vai se dirigir para o fim si, na linha 13. Vai incrementar o i. Então, observem que aqui, ó, na linha 14, o i passa a ser 2, ou seja, vamos olhar ao segundo aluno. Fim enquanto, e ele não sai do fim enquanto para o fim algoritmo. Lembra que eu falei que o teste é feito lá em cima? Então, ele volta aqui para o enquanto, e aí, de novo, ele vai perguntar. Lembrando que nós temos 2 armazenados lá, tá bom? O que ele pergunta? 2 é menor ou igual a 3? Sim. Então, ele vai pedir, né, digite a nota do segundo discente. Ah, uma coisa que eu não tinha comentado no slide anterior. Observem que está mudando aqui, ó. Aqui tem aparecido primeiro, agora tem segundo. Como é que eu fiz isso no Visual G? Aqui eu deixei tudo entre aspas, certo? Normal, fechou o escreva. E aí eu coloco vírgula e esse é o valor que ele vai buscar lá na memória. Então, uma hora foi 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, à medida que o laço for executando, certo? Então, ele já faz até uma mensagem de uma forma automatizada aí para nós. Então, ele está perguntando ali, digite a nota do segundo discente. Vai ler a nota. Aqui, novamente, eu coloquei uma nota 4, valor que eu também chutei, certo? E aí vai identificar. Nota é maior ou igual a 5? Ou seja, 4 é maior ou igual a 5? Ele não é, portanto, ele vai pular direto para a linha 11, no qual tem o sinal. Neste caso, ele vem e escreve aluno reprovado, fim C. E lembrando que as variáveis vão sempre se mantendo, né? Não houve alteração dessas variáveis aqui. E aí ele incrementa novamente. Agora vamos identificar os valores para o terceiro aluno. E enquanto, mas lembrando que ele não passa da linha 15 para a 16, ele só sai lá da linha 6, certo? A condição está amarrada assim, então se não é lá em cima. E aí ele identifica, ó, quem que nós temos aqui como I? 3. O que ele vai me perguntar? 3 é menor ou igual a 3? Sim. Então, ele vai entrar, vai digitar, né? Digite a nota do terceiro discente. Como eu já tinha explicado para vocês, esse 1, 2, 3 está mudando automaticamente. Ele vai ler a nota. Neste caso aqui, eu chutei essa nota 5. E aí, 5, no caso, né? Nota é maior ou igual a 5? Lembrando que aqui no 5, que é o valor que tem aqui para a variável nota, certo? 5 é maior ou igual a 5? Sim. Então, ele vem e aparece lá o aluno 3, tal como eu tinha feito anteriormente, né? Para sair automatizado, está aprovado. Não vai entrar nesse senão. Vinci. Incrementa. Isso aqui que eu acho bem interessante, porque agora o meu i está valendo 4, certo? E agora ele pergunta, olha só que legal, 4 é menor ou igual a 3? Não. E é aqui que sai a grande sacada do laço, porque da linha 6 ele vai lá para a nossa linha 16, ou seja, ele vai ignorar toda essa parte interna aqui do laço, certo? E vai passar direto lá para a linha 16. Certo? Muito legal essa ideia, né? Façam um teste aí agora vocês, modifiquem os valores, deem novas
quantidades de alunos para a gente aumentar o I ali, testar outros valores, certo? Mas só para fechar aqui, hoje nós vimos o laço do tipo enquanto, certo? Vimos o fluxograma, pseudocódigo e teste de mesa. Lembrando que são 3 tipos de laços e nos próximos vídeos nós vamos ver o faça enquanto. Fiquem bem e até lá!